Uma linha temporal, ele não está travado em um tempo, se está frio, se está chovendo, ele não está travado a quantidade de pessoas. Basta você deixar ele entrar na sua vida. Amém? Pastor Diogo? Igreja, receba o Senhor aplaudindo e glorificando o nome dele. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Sempre esteja analisando ele, sempre esteja ele como, às vezes, como inimigo, até que ele esteja educado, reeducado pelo Senhor. A Bíblia diz que é do coração que procede a fonte da vida. Mas a Bíblia diz também para você ter cuidado, porque o coração ele é enganoso. Até que você consiga conciliar ele com a vontade de Deus, ele não é confiável. Porque quando fala de coração, nós estamos falando de desejo, nós estamos falando de vontade. Nós estamos falando de uma vontade muito de ser reconhecido, de estar alegre, de estar feliz. E a busca da felicidade, ela é perigosa. A busca da felicidade, ela é perigosa. A maioria das pessoas que se prendem na depressão, a maioria das pessoas que se prendem em uma jaula é porque ela estava buscando salvar a si própria, ela estava buscando a felicidade e ela não encontra, porque o mundo não pode oferecer felicidade. O mundo pode oferecer ilusão, mas a felicidade ela só está no Senhor. A felicidade ela só está no Senhor, porque você foi feito para adorar e adorar o Senhor. Quando você não entende que você foi feito para adorar e você é apenas mais um no meio da criação, você é mais um no mundo, você não vai entender que você está adorando, porque se você não estiver adorando o Senhor, você vai estar adorando o dinheiro, você vai estar adorando o trabalho, você vai estar adorando o seu filho, você vai estar adorando a sua esposa, você vai estar adorando o seu esposo. Você foi feito para adorar. E o problema é que tudo aquilo que você adora, você fica parecido. É por isso que quando alguém está adorando um namorado, uma namorada, ele se torna um idiota bestializado. É por isso que quando alguém adora o dinheiro, ele se torna alguém que ele vai ficar avarento. É por isso que quando alguém adora coisas, objetos, ele vai se tornar alguém solitário, porque ele tem medo de perder, dar ou entregar. É por isso que você tem que adorar o Senhor para você poder ficar parecido com Ele. Veio crente nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Aleluias. Deus é fiel. Amém? Isaías 43:13. Entenda que a ideia de Deus não é fazer com que você sofra nessa terra. Deus ele gostaria de entregar tudo que Ele planejou para você hoje. Porém, existe a escola do entendimento, existe a escola do deserto, existe a escola do processo, que é nessa escola que você tem que ser aprovado. Quanto mais rápido você entende e mais rápido você se entrega, o processo ele é mais rápido. Só que quando você não entende, você começa a negociar, você começa a discutir, começa a buscar as suas razões diante de Deus, se torna um processo lento e demorado. Isso faz com que você se sinta rejeitado. Isso faz com que você se sinta recusado no meio do propósito de Deus. Então a maioria das suas dificuldades é pelo seu tipo de negociação, tentando fazer Deus mudar de ideia a teu respeito. Deus não vai mudar de ideia a teu respeito. É você que tem que se transferir para o propósito de Deus. Amém? Isaías 43:13, quem achou dá um glória a Deus bem forte. Quem não achou fala misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Isaías 43, verso 13. Desde toda a eternidade eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Coloca a tua Bíblia no teu assento aí, se entregue nesse ambiente. Não é porque você é bom, não é porque você merece, mas é porque Ele merece. E nesse momento você se presta a adorar.
Nesse momento você se empresta a entregar um louvor genuíno. Nesse momento você se deposita. Nesse momento não é porque você merece, falar mais uma vez, não é porque você fez algo de bom, é porque você precisa adorar Ele. Você necessita adorar Ele. Você que pode, feche seus olhos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Faça desse hino uma oração nesse momento. Põe em mim teu coração. Faz desse louvor uma oração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer e engrandecer teu santo nome nesse ambiente, Pai. Pedimos, meu Deus, que teu peso de glória, Senhor, esteja sobre nós, ó Pai. E que nós, Pai amado, possamos ser realinhados nessa noite, Pai. Meu Deus, que nos mínimos detalhes, a qual nós achamos que não é importante para mudar, Senhor, nos mínimos detalhes, Pai amado, os menos grosseiros, ó Pai, nós queremos, Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, com a tua espada, Senhor. Venha, Pai amado, com a tua marreta que esmiuça a penha, Senhor. Transforma o nosso jeito de olhar, transforma o nosso jeito de sentir, transforma o nosso jeito de te adorar, Pai. Meu Deus, nós queremos, Pai, entrar, Senhor, nas atmosferas, entrar nas dimensões, Pai, que o Senhor preparou para nós em nosso tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Mas como eu falei aqui na quarta, não senta e baixa a sua guarda quando eu falo do reino espiritual, não. Você baixa a sua guarda para o que Deus vai ministrar no seu coração. Mas sobre as setas que estão vindo de lá de fora aqui para dentro, você continua com o capacete da salvação. Você coloca o escudo guardando o teu coração, para você não ser atravessado e você não conseguir dar o devido louvor, você sair daqui em um ambiente como se você não tivesse entrado. Mas permita com que o Senhor Ele te transforme de fato, que cada dia que nesses cultos seja como se fosse o último. Por favor, nunca venha para um culto aguardando o culto de sexta ou o culto de domingo. Não, por favor. Sempre que você chegar nesse ambiente, participe como se fosse o último da sua vida. Participe-se como se você fosse sofrer um infarto antes de chegar na sua casa. Participe-se como se as trombetas fossem tocar a qualquer minuto. Como se você dependesse daquilo, assim como você depende do ar para respirar. Como se o seu espírito dependesse do Espírito de Deus. Que quando você permite, seu coração ele entra na frequência do coração de Deus.
há uma conectividade, há uma conexão, e quando há essa conexão, aumenta-se um fogo que gera paixão, e quando é gerado essa paixão, as coisas começam a ter sentido, e não existe mais dificuldades, não existe mais problema para que o propósito seja concluído em você, para que o processo seja terminado e você consiga atingir o propósito. Isso é um ambiente de entrega, isso é um ambiente de dor, isso é um ambiente para os guerreiros, para os fortes. Quando Deus fala para vir os oprimidos para Ele, é porque os oprimidos sabem o que é sofrimento. Os oprimidos sabem o que é ser rejeitado. Os oprimidos sabem o que é estar debaixo de uma pressão, de uma opressão. Então quando eles vão para Jesus, ele consegue entender que em Jesus existe um ambiente de proteção. Eles se entregam, eles se doam. Eles não permitem querer voltar ao vômito, assim como o cachorro. Mas eles vão querer estar ali queimando, sem parar, sem cessar. Não é pela causa de uma placa, não é pela causa de uma pessoa, de um líder, de um pastor. Não é pela causa de um grupo seleto, mas é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Não deixe ninguém tirar você de um lugar, ou não fique em um lugar por causa de alguém. Pessoas não podem te parar, e pessoas também não podem fazer com que você avance em direção errada. Mas é sobre o propósito ideal. É sobre como Deus pode agir. Aqui nós lemos aqui, desde toda a eternidade eu sou. Ele está dizendo, eu não comecei ontem. Ele está dizendo, eu não comecei quando eu criei a terra. Eu não comecei quando eu criei Lúcifer. Eu não comecei quando eu criei os anjos. Não, é desde a eternidade. Deus já existia antes de existir. Eu sonho pelo dia de conseguir uma mente ilimitada, no dia que eu receber um corpo glorificado, onde que eu não vou estar mais preso pela gravidade, onde eu não vou estar mais preso pelas coisas terrenas, pelas coisas visuais, mas sim eu vou conseguir acessar diretamente da placa-mãe de Deus. Vou conseguir enxergar com outro olhar, vou conseguir receber com outra proporção, vou conseguir entregar em outra proporção também. Está em pleno vigor, em pleno funcionamento. Mas como nós conseguimos atingir isso aqui vivendo nessa terra? Esse eu sou, ele está dizendo, ei, desde a eternidade eu sou. Ele está dizendo, tudo que você busca, tudo que você procura, eu sou. Ele está falando, eu sou o suficiente. Eu sou o Todo-Poderoso. Você tem que entender que a sua vida começa depois da morte. A sua vida só começa depois da morte. Enquanto você estiver tentando salvar a sua vida, eu não estou falando da morte agora, de você perder o fôlego de vida, mas estou falando da morte dos seus desejos, da morte dos seus planos, da morte de tudo que você faz. Todo o seu plano, ele é territorial, todo o seu plano ele é limitado. Quando os seus olhos se fecham, acaba todo o ciclo. Mas eu falo de você deixar essa vida, para você começar a viver e atingir e tocar em uma vida eterna, em uma vida que ela não vai ter fim. Não, Deus, você não pode. Você não pode ter um prazo de validade de 50, 100, 60, 80 anos, 120 anos, seja lá quanto você conseguir viver. Você não pode valer só isso. Você tem um Espírito de Deus dentro de você. Você tem um Shuá. Você é um projeto de Deus. Deus não fez você com validade. Os processos têm validade, mas você não tem validade. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes, que Ele tem colocado a eternidade dentro de nós. Ele tem colocado a eternidade dentro de nós. Ele tem colocado algo que não pode ser destruído. Ele colocou algo que não pode ser destruído, nem com o tempo, nem com nada. O que Deus colocou dentro de você não pode ser destruído nem pelo próprio Deus. É por isso que o inferno foi criado. É por isso que o inferno vai ser criado, porque Ele colocou a eternidade. Eu falei isso aqui em alguma pregação atrás. O inferno não é uma forma de punição. O inferno é só um lugar que vai ter a ausência de Deus.
É um lugar onde que Deus ele não vai acessar. E é por isso que se chama o inferno. Não é um lago de fogo, como as pessoas pensam, e demônios chicoteando as pessoas. Mas o inferno só é um inferno porque não vai ter a presença de Deus dentro daquele ambiente. Por mais que você ache que Deus te esqueceu, por mais que você ache que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo na sua vida, Ele está agindo. Mesmo que não seja de uma forma perceptível, visível, mesmo que não seja de uma forma palpável, de uma forma que você gostaria que Ele estivesse agindo, porque a ação do Senhor sobre a sua vida é um trabalho para que o propósito a qual Ele colocou você aqui na terra entre em vigor e termine. O propósito, o agir de Deus não é para que você consiga construir sonhos a qual o mundo diz que você precisa do último carro do ano, da maior casa da sua cidade. Não é sobre esses confortos, não é pecado ter isso, mas Deus ele não vai gastar toda a sua glória apenas para te dar e dizer que você pode, o que você é capaz. Mas é sobre o propósito. Sabe por que Deus não vai deixar você um milionário? Porque você não sabe o que vai fazer com milhões em sua conta. É por isso que eu falo sobre você entender. Sabe por que Deus não vai deixar você se tornar um empresário de sucesso? É porque você não sabe o que vai fazer com o sucesso. Nós cantamos aqui, porque dele, para ele são todas as coisas. Não é sobre o que você precisa. Eu não preciso de 1 milhão. Não é sobre você. É sobre o reino, é sobre os missionários, é sobre o propósito, é sobre nós terminarmos a missão que Jesus começou. Não é sobre do que você precisa, não é sobre do que você quer, não é sobre o quanto está confortável ou desconfortável. O apóstolo Paulo, ele em uma profissão de sucesso, em uma profissão de respeito, soldados tinha que respeitar. Ele abandonou todo o seu conforto para servir quem não queria ser servido, para servir quem iria aprisioná-lo, para servir quem ia mandar ceifá-lo. Chega um determinado tempo da vida que o apóstolo Paulo ele diz assim: ei, eu quero ir para Roma, mas não precisa, nós vamos julgar tudo aqui, mas Deus tinha mandado. Não, eu preciso, sou cidadão de Roma e eu tenho que me encontrar com César. Eu preciso me encontrar com o imperador, eu preciso me encontrar com ele, porque meu Deus me falou que eu tenho que me encontrar com ele. E ele não foi montado em um cavalo branco, com pessoas o servindo, mas o processo que ele tinha que passar era por dentro da marginalização, era por dentro de prisões, era por dentro de naufrágios, era por dentro de um processo de sofrimento e rejeição. Mas isso não impediu de Deus encontrar com ele nos náufragos, isso não impediu de Deus encontrar com ele no lugar mais sombrio das prisões. Ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Ele teve que se livrar das pessoas para poder servi-las. Porque quando você não se livra das pessoas, você se torna escravo delas. Mas quando você se livra, você agora está apto para poder servir, e você se escraviza só a Cristo. E agora ele diz: eu não te chamo mais de servo, eu não te chamo mais de escravo. Escravo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora vos chamo de amigo. Você entendeu? Para você começar a enxergar as ações de Deus, você vai ter que querer que Ele haja sobre a sua vida. E o querer ainda não é suficiente, porque o querer é apenas uma vontade. Mas você fazer com que esses processos dêem certo, porque alguns conseguem e outros não. Não é sobre capacidade, é sobre amor. Um amor genuíno, um amor verdadeiro. É sobre você ser frustrado, esquecido. É sobre você ser traído. Talvez você olhe assim e você pergunta: aonde estava Deus quando José recebeu um sonho, um processo e um propósito, e os próprios irmãos dele o escravizaram, os próprios irmãos tentaram o matar? Deus estava agindo, tirando ele de dentro de uma cisterna, levando ele para um processo de escola, aonde que Potifar precisou passar para ele os ensinamentos precisos e necessários.
Quando os irmãos de José chegam diante dele e dizem assim: ei, me perdoe pelo que nós fizemos com você. José fala: não foi vocês que fizeram, foi Deus que me enviou na frente de vocês para preparar o caminho. Se ele não tivesse entendido, ele seria alguém ofendido com o desejo de um dia de matar todos aqueles, mostrar que ele era capaz, mostrar que o tempo de glória chegou na vida dele. Mas não era sobre a vida de José, era sobre o reino, era sobre o propósito, era sobre o amor de Deus. Era sobre o amor de Deus. Deus, ele começou antes do começo. Eu sempre vou falar isso porque é coisa que nós não entendemos. E você jamais vai entender Deus, jamais vamos entender Deus. Por mais que você seja amigo, até que chegue o dia de você receber o corpo glorificado, é só um processo. Repita comigo: é só um processo. Repita comigo: são vários processos. É tenso, os processos, eles são terríveis. Mas os processos só são terríveis quando nós não entendemos ou quando nós estamos querendo escrever o caminho. Quando nós pegamos o enxadete, pegamos uma enxada e nós queremos abrir a estrada, quando nós queremos alargar a fronteira, quando nós queremos ir em uma direção não dada por Deus, porque Deus, ele estabelece tudo. Quando Deus fala para Josué que onde que ele plantar, onde que ele colocar as plantas dos pés dele, ele conquistaria, ele estabelece, ele fala do Oriente tal até tal lugar. Não é qualquer lugar, ele estabelece o ambiente. Não é sobre aonde você gostaria de estar, mas é sobre onde que Deus está te colocando. Porque tem lugar que você vai chegar no sucesso, mas você não vai chegar na satisfação. Tem lugares que você vai ser honrado, mas não vai ser honrado por Deus. E quando nós falamos de ser honrado, se não for por Deus, não tem valor. Jesus estava ensinando uma lição para nós, quando ele permitiu que escrevesse ali no capítulo 4 de Lucas sobre as tentações a qual ele teve que passar através de Satanás. Ele estava dizendo que existia outro caminho. O Espírito conduz Jesus para o deserto, Satanás conduz Jesus para o alto do pináculo. Satanás fala: olha, a cruz não é preciso você passar. E na verdade não estava falando sobre a cruz, estava falando sobre estar sem Deus. Porque as pessoas acham que o sofrimento de Jesus era: eu vou passar pela cruz. Às vezes as pessoas acham que o sofrimento de Jesus era: eu vou ser transpassado com um prego. Não, o sofrimento de Jesus era estar sem Deus. Um curto período de pecado, porque ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. Um curto período, um período transitório de 6 horas da manhã até o momento da crucificação. E talvez você está uma semana, um mês, um ano em pecado e você não consegue sentir a falta de Deus. Você o rejeita. Era o sofrimento, era a loucura de Jesus, era estar afastado da presença de Deus, era não conseguir senti-lo. Deus não abandonou Jesus, mas no momento que Jesus recebeu o pecado, ele pergunta: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele estava perguntando: por que tu me abandonou? Deus estava dizendo: eu estou aqui do teu lado, mas ele não podia ouvir. O pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. Ele não podia ouvir. Deus está agindo na sua vida, mas dependendo dos pecados que você tem cometido, você não está conseguindo ouvir, está tendo uma breve sensação de que Ele está colocando você em situações difíceis e não está do seu lado nas situações difíceis. E aí Satanás, ele vem evangelizar você, ele vem ministrar sobre a sua vida. Para que continuar? O cara do lado que não faz nada para Deus está conquistando coisas mais do que você, porque sempre vai ser sobre coisas, vai ser sempre sobre uma falsa paz, vai ser sempre sobre coisas que não tem valor algum. E aqui eu estou tentando começar a pregar. Se Deus está liberando aí, recebe, bebe dessa água. Na eternidade, quando Deus ele criou Lúcifer, e ele deu um processo para Lúcifer até o dia que Lúcifer deixou um demônio possuir ele. O demônio do orgulho pegou Lúcifer.
E ele achou que ele era digno de mais coisas, ele achou que ele devia ter mais coisas, ele achou que ele devia chegar em lugares melhores, ele achou que ele deveria receber coisas que não estavam no propósito a qual Deus tinha criado ele. Tem coisas que você quer para a sua vida que não faz parte do propósito que Deus criou para você. E tem coisas que você não quer na sua vida que faz parte do propósito que Deus criou para você. Não é sobre o que você quer, é sobre as ferramentas que precisam ser usadas para que o propósito se cumpra. E qual é o seu propósito? Você vai ter felicidade quando você estiver lá nesse propósito. E você não vai conseguir chegar no propósito se enxergando alguém ferido e incapaz. Você não vai conseguir chegar no propósito enxergando o sujo e indigno. É por isso que você tem que entrar em um processo de purificação, em um processo de convicção, em um processo de cura. Você tem que chegar diante dele resolvido, disposto. Não dá para você chegar lá, me machucaram demais, me rejeitaram demais, eu só sofro, porque você não vai, você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegando lá, dizendo que você é o esquecido, o rejeitado, porque você está ferido. Se você não aceitou a cura dele, como é que ele vai te usar para poder curar outras pessoas? Ele disse que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Você precisa querer curar isso. Tem pessoas, olha o que eu vou te falar aqui agora. Tem pessoas que elas rejeitam visitas. Ela rejeita visita como assim? No íntimo dela está todo dia: tomara que ninguém venha me visitar, tomara que ninguém venha me ver. Só para ela poder se sentir esquecida, só para ela poder se sentir assim como se não tivesse valor algum. E ela prefere, ela fica triste quando chega uma visita, porque ela vai ter que sair daquela zona de sofrimento que ela criou, e ela mora lá. Por favor, não seja mendigo de pessoas. Não tenha um espírito de mendigância de algumas coisas. Isso é uma escravidão. Isso te adoece, isso te fere. Por favor, não fique nesse ambiente. Alimentado todo dia, Satanás vai trazer o pão para você poder continuar te dando mais uma força. Porque ainda isso te gera prazer. O sofrimento gera um prazer dopaminérgico na mente das pessoas. E as pessoas ficam ali presas. Ai, ninguém vem aqui. Ai, ninguém lembra de mim. Porque eu sou tão insuportável. Porque todo mundo que eu chego próximo eu machuco. Porque todo mundo que eu chego próximo eu faço algum mal. Ei, para! Seja transformado pelo Espírito Santo até que não reste mais nada de você. Se esse mal que te causa aí, se essa enfermidade que o seu cérebro prolifera para todo o seu corpo, não tem. Você precisa de Jesus. Ele te deu uma oportunidade. Nascer de novo. Nascer de novo, recomeço ideal. É como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. As dores, elas são abandonadas, elas vão ficando lá atrás. Você agora coleciona, sabe o que? Coroas. Você agora coleciona pedras para a sua coroa. Você precisa ter raiz, a raiz de Jessé. Porque só com essa raiz você consegue suportar. Só com essas raízes você consegue chorar. Só com essas raízes você consegue ainda prestar adoração. Até o outro dia, até que ele venha. Porque a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todo mundo vai olhar como ele não tem problema, como ela não tem problema. É confiar, é adoração, é adoração, é adoração. É nesse ambiente que os demônios não conseguem te pegar. Eu não posso dar resposta para a irmã Noemi. A irmã Noemi vai me frustrar um dia e eu vou parar de dar resposta a ela. Eu tenho que dar resposta para Deus. Eu preciso dar resposta para Deus. Eu preciso dar resposta para Jesus.
Nós precisamos dar resposta para Jesus. Sabe por quê? Porque no dia que eu falhar com Jesus, Ele vai estar mais pronto para me perdoar do que qualquer pessoa. Porque eu vou falhar com Jesus. Eu falhei, eu vou falhar mais uma vez, eu sei. Mas Ele vai me perdoar. Você precisa aceitar o perdão dEle. Você precisa aceitar o perdão dEle. Você precisa aceitar o perdão de Jesus. Não é porque você é merecedor do perdão dEle, mas é porque Ele te fez merecedor. No dia que Ele morreu naquela cruz, no dia que Ele se entregou, Ele se fez. Dentro de você existe poderes, existe... Eu vou estar falando sempre sobre isso. Existe dentro de você, existe livro, existe músicas, existe coisas que precisam ser desembrulhadas aí. E as circunstâncias e os nãos das circunstâncias, das situações, não pode parar no propósito, não pode parar no final daquilo que Ele te chamou para você fazer. Caleb com 82 anos, ele estava querendo conquistar. Josué estava na mesma visão, mesmo sendo mais jovem. Ele, não, eu estou pronto, vamos lá, vamos destruir. A terra prometida é nossa. 10 estava dizendo, não, o gigante é grande. Não, olha, nós não temos capacidade. Nós já viemos de um sofrimento, nós já viemos de um tempo difícil. Deus arranca aquele povo da escravidão e diz, ei, vamos comigo, me sigam, eu vou te levar para a terra prometida. Não faltou roupa, saúde 100% na vitalidade. Não faltou comida. Ele estava apenas precisando passar um processo de ensinamento, a escola do deserto. Ele precisava passar um ensinamento. Ele fez um milagre acontecer. Deus agindo como? Muro de água, paredes de água. Ele dizendo, não, eu vou passar com vocês lá. Eu vou estar com vocês. Vai ter os desertos da vida, mas você precisa entender que é só um deserto passageiro, é um processo. Porque senão você morre no deserto rodando em círculo. Era 11 dias andando em direção à terra prometida. Mas Deus não podia levar aquele povo para a terra prometida. Aquele povo rejeitando Deus. Não é porque Deus parou de falar com você, é porque você cancelou os homens de Deus para você. Pregadores não conseguem mais ministrar no seu coração. Louvorista não consegue mais tocar você através de hinos, de música. Você tem cancelado uma geração e está dizendo que Deus está de costa para a nossa geração. É você que permite. Quem é que vai ministrar sobre você? É você que permite. Agora, quando você cancela os pregadores, quando você cancela os músicos, quando você cancela pessoas que vêm orar para você, você vai dizer que você está só e que Deus esqueceu de você. Não cancele os profetas que Deus está levantando sobre a sua vida. Não bloqueie, por favor, não. Não bloqueie, por favor, não. Não se coloque no alto do pináculo, como se ninguém tivesse alimento suficiente para poder levar comida para você. Como se alguém não pudesse levar um cantil de água para você poder tomar e saciar a sua sede. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Jesus no barco, os discípulos com Ele, e uma tempestade. Tempestade feroz, água entrando no barco. Sabe por que Jesus na sua vida não é um sinal de ausência de tempestade? Jesus na sua vida não é sinal que não vai entrar água no seu barco. Mas é convicção que você não vai afundar. É convicção que você não vai a pique. É convicção que no momento certo Ele vai levantar. Quando Ele acordar, Ele vai, mesmo que Ele vai dar uma repreensão, porque era um processo. Ele estava dizendo, a autoridade está com vocês. Eu estou aqui, mas a autoridade está com você. Eis que eu te dou toda a autoridade. Eis que eu tenho toda a autoridade nos céus, na terra e sobre e debaixo da terra. Toda a autoridade estava com Ele. Ele passou isso para nós quando? Ele soprou na igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Ele soprou sobre a igreja, Ele deu toda a autoridade. Ele estava dizendo, ei,
Eu estou aqui no barco, a autoridade está com vocês. Eu estou delegando autoridade a vocês. Quando a morte vier, quando a doença vier, por favor, não fala assim não, Jesus. Cura essa doença. Vou te falar mais uma vez. Quando a enfermidade vier, quando a morte vier, não fala Jesus, cura essa enfermidade. Jesus ressuscita ele. Não fala isso. Você tem que ministrar sobre a enfermidade. Enfermidade, ordena agora, saia daqui. Você tem que dar ordem ao seu corpo. Volte agora. Restabeleça células, restabeleça. Ossos se fortaleça. Olhos, voltem a enxergar. Quando a morte vier, não é Jesus ressuscita ele, é morte. Eu ordeno que você vá embora. Vida, retorne a esse corpo. A autoridade está conosco. A autoridade está com você. E aí você fala no final, no nome de Jesus. No nome de Jesus. As coisas elas vão se estabelecendo. As coisas elas vão se cumprindo, elas vão chegando no devido lugar. Quando Jesus ele acorda, ele fala: ei, vento, se acalme. Então Jesus ele levanta, ele vai lá e fala: dá ordem ao mar. Primeiro ele para o vento, a tempestade, depois ele acalma o mar. Ele vai na situação que você está vivendo. Ele vai na causa que você está sofrendo, no problema que você está passando. Ele vai nos fatores. Ele vai na situação. Você precisa entender. Não é só sobre acalmar a tempestade. Porque se o vento parasse, o que ele tinha soprado, as ondas ainda viria. Então ele vai lá e manda o mar se acalmar também. Não é só sobre te dar uma vitória. Não é só sobre responder uma oração sua. Não é só sobre isso. É sobre a sua vida receber um caminho. É sobre a sua vida receber um destino. O caminho já estava pronto, o destino já estava pronto, ele predestinou. Agora ele vai te colocar nesse destino. Não é? Deus, você acorda, Deus não está do seu lado assim. O que é que tem para o Arnaldo hoje? Não, está tudo escrito. Só que Arnaldo vai ter que procurar saber o que é que está escrito sobre ele para aquele dia e se predestinar aquilo. Permita com que Deus ele conclua. Outro dia eu prego essa mensagem aqui. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar com você. Deixa Ele trabalhar nos mínimos detalhes das coisas.